Roman, bem-vindo de volta. O convidado de hoje é o incrível senhor John Wakefield. John é um dos melhores treinadores de ciclismo do mundo. Ele chamou minha atenção há alguns anos por seu trabalho com ciência no esporte, transformando atletas em alguns dos melhores do mundo, como Matt Beers e Ashley Moolman-Paisio. Obviamente não fui o único a notar, pois ele se juntou à equipe do World Tour, Bora. Lá ele trabalha com nomes como Primož Roglič, Jay Hindley, diretamente envolvido com os melhores ciclistas do mundo. Hoje, tento focar seu vasto conhecimento em resolver uma única questão. Como otimizamos nosso treinamento se nosso objetivo é ir longe? Pode ser uma pedalada de 100 km, um longo treino, um evento de gravel ou até uma corrida de ultra distância. Você vai adorar essa conversa com John Wakefield. Para apoiar este podcast, confira os patrocinadores na descrição abaixo. E agora é John Wakefield. John, bem-vindo ao podcast Roadman. Sim, obrigado por me receber. Ainda me pergunto por que você me escolheu, mas obrigado por me receber. Sua reputação te precede. Um dos convidados mais requisitados, eu diria. Sim, claro. Bem, não da minha ex, mas vou aceitar como um elogio. Ela me enviou várias perguntas para isso, mas não vou mencioná-las. Obrigado, eu agradeço. Estamos conversando um pouco fora do ar. Alguns eventos como Traca, Unbound, Badlands são os maiores no ciclismo amador. Não temos certeza se os atletas não profissionais estão treinando adequadamente para esses eventos. Nosso treinamento não evoluiu desde quando as corridas de estrada eram prioridade. Quero descobrir como adicionar um pouco da magia do World Tour ao plano de treinamento de alguém se preparando para esses eventos. Se alguém chegasse para você e dissesse, eu quero fazer Badlands. São 780 quilômetros divididos em 3 dias. Na verdade, não divididos em 3 dias, 780 quilômetros para fazer. Vai levar cerca de 3 dias para completar. E eles dizem, eu só tenho 6 horas por semana para treinar por causa do trabalho, família e compromissos sociais. Há um momento em que você pensa, isso é impossível, são muitos quilojoules. Você vai percorrer mais de 780 quilômetros de cascalho. Com apenas 6 horas semanais para se preparar. Onde estão os limites nisso? Sim, é uma boa pergunta. Porque, como treinador ou alguém que está perguntando sobre isso definitivamente é uma variável do que você obtém. No entanto, nem sempre é um fator limitante. O treinamento é essencialmente qualidade sobre quantidade. Mas há aquele ponto em que você diz ao cavalheiro ou à senhora, sabe de uma coisa, eu não aconselho isso. Não acho que possamos nos preparar o suficiente, mas essencialmente sempre cabe a eles tentar. Eu tento identificar se há um período muito limitado de volume que eles podem fazer ou tempo dependendo de uma agenda ocupada, é entender, primeiro, se eles realmente vão conseguir treinar o que eu prescreveria dentro das horas disponíveis, ou se vai ser algo como posso fazer na terça, mas depois não vou conseguir fazer a próxima sessão, porque vou perder por estar ocupado, etc. Então, se você pode utilizar todo esse tempo disponível e é capaz de prescrever um estímulo para obter o que deseja desse atleta, então sim, você basicamente vai em frente. Mas se você tem esses fatores limitantes, então eu diria, sabe, eu nunca diria a alguém para não fazer, mas eu daria razões. Porque pode não ser a melhor ideia seguir em frente. Eu sinto que sempre cabe a eles decidir o que fazer. Vocês estão trabalhando com ciclistas jovens como Joe Pidcock, irmão de Tom Pidcock, que vi no site de vocês. Competi com ele no Ras Munhan, na Irlanda, onde venceu a última etapa. Ele está se saindo muito bem. Ao observar um atleta assim, é provável que estejam considerando um horizonte de 10, 15 ou até 20 anos para a carreira dele. Como é feito o planejamento de longo prazo para atletas na faixa etária do triatlo que precisam equilibrar demandas de tempo, trabalho, família, entre outras?
Ao prepará-los para eventos desafiadores como este, é importante alertar sobre a possibilidade de ser uma experiência única, devido ao alto nível de esforço exigido, o que torna improvável a participação no ano seguinte. Isso porque a experiência pode ser tão desafiadora que pode não ser repetida no futuro. Depende muito de quão narcisistas eles são no final das contas. Então, eu sei que soa duro, mas você precisa ter esse tipo de gostar do sofrimento. Onde? Mencionamos Badlands, onde tive atletas que fizeram isso pela primeira vez e apenas completaram, sem mais objetivos além da conclusão. Eles levaram um tempo significativo e passaram por todos os níveis do inferno, mas ainda assim voltaram no ano seguinte, sabe? Então, você sabe, onde às vezes você recebe mensagens durante isso porque você tem essa disponibilidade e você apenas diz tipo, ei, cara, vamos continuar, sabe? Vamos chegar naquele próximo ponto. No final, você faz o debriefing e então, você sabe, você os mantém como atletas porque eles gostaram dessa jornada. E então eles te dizem, no ano seguinte eu vou voltar, sabe? Mas então o objetivo é, hipoteticamente, se levou 72 horas, agora eles querem fazer em 68, sabe? Então esse é um objetivo para frente e um ponto de progressão onde, se você pegar alguém como o Ulrich, sabe? Se ele foi segundo, o próximo objetivo é ele ser o primeiro, sabe? Então realmente depende do atleta e dos objetivos. E qual é um objetivo realista? Sabe, um cara que terminou um dia e meio atrás do Ulrich não vai ganhar no ano seguinte? Não importa como você veja. Então, realmente se resume a o atleta, a pessoa, qual é o objetivo, qual é o resultado esperado e podemos fazer essa melhoria. Eu tive Dylan Johnson no podcast, youtuber americano de gravel, e ele tinha uma opinião interessante sobre a aerodinâmica. Ele acha que ciclistas mais lentos deveriam focar mais nisso. Faz sentido, passam mais tempo lá fora, meio que. Os ganhos potenciais são maiores? Sim e não, porque ao adotar uma postura aerodinâmica, geralmente é baseada na posição. E se chamamos eles de ciclistas amadores, em comparação com um profissional, isso faz diferença. Então, se pegarmos esse ciclista amador de faixa etária, e qualquer coisa aerodinâmica é baseada em se você pode manter essa posição por um período de tempo, por esse período. Se você colocá-los nessa posição aerodinâmica agressiva e eles não conseguirem mantê-la, é inútil, sabe? Para mim, não discordo dele, mas não concordo. Para mim seria o quê? Você pode manter uma potência confortável por mais tempo, resultando em maior velocidade. Se eles mantiverem 220 watts constantemente em uma posição aerodinâmica não agressiva, isso é mais vantajoso do que optarem uma posição aero que não conseguem manter. E então, tudo vai por água abaixo porque estão em uma mudança de posição sem durabilidade para sustentar. Para mim, sim, é importante. Mas focaria na potência sustentável e durabilidade em vez da aerodinâmica. Sim, isso faz sentido. Vamos discutir como construir taticamente um plano de treinamento. Rob Britton mencionou em um podcast que sua potência média é baixa, mesmo vencendo Badlands. Acredito que sua potência média ficou abaixo de 190 watts durante todo o evento. Parece certo. A maioria dos ciclistas treinados prefere passeios em zona 2. Como estruturar volume e intensidade em um plano de treinamento para atender a esses atletas? Então eu ainda periodizaria o plano de treino, conforme a periodização normal do que queremos como resultado, em termos de volume. Talvez só pulando aí, John, até esclarecendo isso. Do que estamos falando, periodização normal? Você é defensor dos padrões de plano periodizado reverso? 3 semanas cada, construa na próxima e depois 1 semana de descompressão. Sim, então eu faria, novamente dependendo do atleta, mas seria 3 mais 1. Então 3 semanas de treino, 1 de descanso, ou talvez 4, 1 dependendo do que o atleta pode aguentar em termos de carga. E depois construir a partir de, você sabe como o seu. Se formos bem tradicionais, a partir do seu período base, sua pré-preparação, como intensidade média, alta intensidade, taper e vai, você sabe. E você sabe, às vezes eu brinco um pouco misturando alguns blocos e algumas fases e microciclos, mas essencialmente eu faria a periodização em blocos,
corretamente até o evento. E, novamente, se um atleta consegue lidar com 3+1 ou 4+1, depende dele. Mas eu não faria, principalmente faço periodização reversa. Em 1 ou 2 casos eu fiz, mas isso para alguém que está começando, a resposta seria não. Coloque dessa forma. Um forte foco que eu tenho para esses eventos ultra eu coloco muito foco em força, obviamente fora da bicicleta, e também nos seus esforços neuromusculares e metabólicos na bicicleta. Para mim, isso é uma parte muito importante, porque no minuto em que a fadiga começa e você não consegue manter uma cadência ou potência mais alta, você precisa então reverter. O que se você observar a cadência desses ultraciclistas, ela sempre diminui à medida que a fadiga se instala e as sessões ficam mais difíceis. Haverá um momento em que você não estará mais correndo com base em Newton-metros de torque. Quando a fadiga surgir, será necessário recorrer ao torque para continuar. Com torque, a potência é menor, mas o torque é maior, permitindo que você continue produzindo a força necessária para seguir em frente na bicicleta. Isso é algo que defendo. Assim que eu entrar, você começa a trabalhar imediatamente com alguém? Sim, com certeza. Especialmente para uma ultradistância, um atleta de ultra. Eu revisito isso durante todo o treinamento. E isso é trabalho de academia fora e na bike, força à moda antiga, como Alan Davis chama. Sim. 100% certo. Ao pensar em um sistema de periodização à la Joe Friel, costumamos alternar da resistência para adicionar um pouco de ritmo antes de avançar para a próxima fase, em vez de focar apenas em limiar, VO2 e sprint. Mas, será que ainda devemos incluir treinos de sprint nesse ciclo? Estamos revisando alguns desses dados. Percebi que raramente ultrapassam os 800 watts. Claro, no entanto. A resposta é sim, mas se você não pratica durante o evento, não significa que não o faça no treino. O estímulo é essencial para aumentar o VO2 máximo, melhorar o limiar e a fase metabólica. Portanto, você busca avançar fisiologicamente como atleta, independentemente de simular ou não um treino de 40-20 para um evento de resistência. Então você quer, além disso, puxar para cima? Meio que. Certo. Você quer melhorar sua potência máxima para melhorar tudo abaixo disso. Muito interessante. E alguém que está começando, eu acho que estou tentando pensar enquanto conversamos sobre as diferenças entre os clientes com quem você trabalha na Timbora, que passam o dia todo pedalando, e o cidadão comum que está começando. E uma das coisas que mencionamos algumas vezes é: não podemos simplesmente pedalar o dia todo. Sabe, eu acordo de manhã, quero sair para pedalar, mas temos um podcast e mais alguns e-mails para responder. Vou pedalar, volto, tenho mais trabalho para fazer, e essa é a realidade para a maioria de nós. Então, a fadiga é um grande problema, porque eu acho que o objetivo de uma sessão é ficar mais rápido na bike, não apenas marcar uma caixa e dizer que fizemos uma sessão. Essa recuperação nos dá espaço para adaptação. O que pensa sobre mecanismos de feedback? Sim. Então, o feedback vem de várias formas. Uma delas é o que você vê em um arquivo de dados, especialmente de um atleta, onde você pode verificar se a sessão deles foi bem feita dentro das faixas desejadas. Para mim, ainda valorizo muito a comunicação humana em termos de feedback, que é como uma pergunta simples: como você se sente? Além disso, eu realizo o teste de fadiga submáxima a cada 7 a 10 dias. Isso monitora tudo, principalmente a progressão, para saber se você está progredindo ou não, com seu atleta específico. Ao correlacionar todos esses dados, é possível obter uma visão completa da situação real do atleta. Ei, pessoal, desculpem a breve interrupção. Adoro andar de bicicleta, mas ocupado com o podcast, sou um ciclista com tempo limitado. Nunca pensei que veria esse dia, mas tenho uma ferramenta. Uso o Wattbike para me manter afiado e focado com sessões específicas para maximizar o tempo de treino. Tenho um Wattbike Atom aqui no estúdio de gravação ao meu lado e, com 1 hora entre as entrevistas, subo na bike. Está eliminando todos os pontos de fricção para mim.
Não tem mais aquela montagem de 10 minutos, batendo as pernas nos joelhos, sujando as mãos, problemas de conexão habituais. Funciona perfeitamente todas as vezes. O Wattbike Atom é perfeito para corridas virtuais também, com trocas de marcha precisas, 1% de precisão e inclinação máxima de até 25%. Se você busca um treinador indoor, sinceramente não poderia recomendar outro. Uso um Wattbike desde 2013. É o último treinador indoor que você vai precisar. Ao acessar wattbike.com agora e usar o código ROADMAN, você ganha 10% de desconto na sua compra de Wattbike. O que é o teste de fadiga submáxima? Então, começou como? O teste de fadiga submáxima de Lambert. Como empresa, nós. Eu meio que peguei esses dados e ajustei um pouco, então é um teste de 3 minutos em uma faixa de potência específica que você prescreveria para aquele atleta. Então, hipoteticamente, é qualquer coisa desde o limiar até 110% do limiar como valor de potência. E eles realizariam esses 3 minutos nessa potência específica, como eu disse, a cada 7 a 10 dias, dependendo de onde eles estão, talvez em um bloco de corridas, se for possível ou não, então você aumentaria. Uma vez que o atleta tenha completado isso, há um questionário muito curto que envolve o valor de RPE para os 3 minutos, seu tempo até a exaustão, e outros fatores externos como sono, humor, bem-estar, monitorar seu peso, etc. Recebemos isso de volta, como dados correlacionados, e então rastreamos isso e isso pode rastrear se um atleta está progredindo. Então, nosso estímulo está correto entre intensidade, por exemplo, e recuperação, ou estamos indo na direção oposta onde o atleta está fatigado e precisamos mudar o treinamento? Ou o estímulo não está correto e ele estagnou, e isso é, quando feito corretamente, o relatório do atleta é quase a prova de falhas. O outro benefício é que, se eles estiverem mentindo, você pode detectar a mentira, para ser honesto e garantir que está. E você diz a eles, ei, esses fatores e métricas não estão correlacionando, vamos fazer mudanças. Pode ser um teste de campo ou precisam fazer lactato no laboratório? Qual é o protocolo? Não, é fora. Então eles fazem isso em qualquer dia. Por exemplo, se eu te der um passeio de recuperação de 2 horas, ou mesmo se tiver intervalos, você faria nos primeiros 10 minutos e continuaria com o resto do treino do dia. Muito interessante. Eu não sabia disso. E há tempo suficiente? A cada 7 a 10 dias, você prescreve um bloco de treinamento. 10 dias? Faço um teste de fadiga submáxima depois de 10 dias. Há tempo para meu corpo absorver o treinamento e ter uma adaptação perceptível na dieta? Sim. Geralmente você obtém dados muito bons rapidamente. Isso é padrão no World Tour atualmente ou é algo que vocês vão pioneirar? Isso não é padrão. Nós o introduzimos. Obviamente, eu e meu parceiro de negócios, Jeroen Swat, estávamos na Team UAE juntos e o introduzimos lá. E o introduzimos como empresa com nossos atletas, com uma categoria específica de atletas. E, obviamente, depois o levamos para monitoramento lá. E eu apenas o trouxe para amanhã com o meu grupo específico de atletas com quem trabalho agora. É uma ótima ideia porque a maioria de nós intuitivamente sabe. Você está começando um esforço de limiar de 20 minutos. Dentro de 2, 3 minutos, você tem uma boa noção de como se sente. Você tem uma boa noção de como o resto da sessão vai ser. Sim, eu comecei um esforço de limiar após um longo dia e é como se você começasse e dentro de 2, 3 minutos a frequência cardíaca não está alta ou a percepção de esforço não está alta. E você pensa, vou sofrer muito pelos próximos 20 minutos. Sim, exato. Pedimos que, ao completarem os 3 minutos, preencham um questionário breve imediatamente. Assim que o fizerem, recebo o feedback instantaneamente. Se houver problemas, entro em contato com o atleta imediatamente e cancelo a sessão. Caso contrário, não informo de imediato e eles seguem normalmente. Feedback é interessante porque feedback é a capacidade do atleta de comunicar feedback também. Algumas pessoas têm habilidades diferentes para dar feedback, dependendo de suas personalidades. Já considerou testes de personalidade? Sim, não, realmente um teste em si. Eu tento me adaptar à personalidade do atleta em vez de eles sempre se adaptarem a mim.
Tipo, você precisa encontrar um meio termo. Mas para mim, sabe, se você tem um atleta que está um pouco no espectro versus um atleta que é mais normal, eu meio que tenho duas abordagens muito diferentes quando lido com cada atleta. Então, às vezes sinto que tenho um grande potencial para múltiplas personalidades. Sabe, acho que eu poderia ser um ótimo serial killer. Mas sei que algumas equipes estão fazendo isso e introduzindo isso aos poucos. Agora, eu pessoalmente nunca fiz isso com um atleta ou fiz um atleta fazer isso. Eu apenas faço no feeling e tento me adaptar conforme necessário. É interessante porque muitas empresas estão começando e as conexões entre os melhores desempenhos. Não precisa ser esporte. Ao conversar com CEOs de grandes empresas em um podcast, notei muitos traços comuns que eles compartilham com Valtteri Bottas, piloto de F1, e Greg LeMond, campeão do Tour de France. O alto desempenho é um elo entre essas pessoas e os testes de personalidade estão cada vez mais presentes no mundo corporativo. Sim. Alguém me pergunta por que treino esse atleta de faixa etária? Para mim, às vezes, é mais fácil treinar um atleta de faixa etária, especialmente se ele é um executivo de alto nível. Por exemplo, se eu treino um CFO, a abordagem dele no trabalho é a mesma no treinamento. E ele é muito receptivo. Quando peço algo, ele faz. O feedback é imediato. É a prova de balas, sabe? E você meio que pensa, eu gostaria que alguns atletas profissionais para o Conte ou amador ou nível de cadeira de rodas fossem tão profissionais quanto esse cara. Então, quando você fala com ele, é tipo, bem, é assim que minha vida é. Isso é o que eu transfiro direto para o meu treinamento. Então, o que você diz está 100% correto. E vamos analisar o profissionalismo. O que o torna tão profissional? É uma característica comum entre os melhores? É o segredo do sucesso de Roglic e Vlasov. Qual é essa característica que define o profissionalismo? Eu diria, como eu aprecio ver isso, é um caminho bastante amplo, porém a atenção aos detalhes, você sabe, é extremamente estruturada. Sabe, alguém me perguntou, quem é a pessoa mais profissional com quem você já trabalhou como atleta? Eu não o treinei pessoalmente, mas trabalhei de perto com ele. Acabei fazendo muitas corridas com ele, quando estava na UAE e era o Alexander Kristoff. Ele foi, provavelmente, o atleta mais profissional que já vi. E sim, não me entenda mal, Tadej ganhando o Tour é super profissional. Roglic tem sido incrível desde que chegou a Bora. Mas todos eles têm essa mesma característica onde sim, eles se divertem e riem e fazem boas piadas, coisas assim. Mas quando se trata do trabalho deles, é apenas super focado, super profissional. A atenção aos detalhes é incrível. E eu sinto que isso é o que os diferencia, sabe? Você entra no quarto deles e a mala está arrumada, tudo limpo. Alguns atletas têm quartos com malas bagunçadas e é tipo, cara, você precisa dar descarga. Então, quando você olha por esse lado, eu sinto que isso se reflete nas corridas de bicicleta. Eu recordo de ter tido um treinador de futebol quando era criança, jogava futebol e tentava seguir carreira profissional. Consegui um nível semi-profissional na Irlanda, algo não totalmente profissional, similar ao que alcancei no ciclismo. Lembro-me de ter sido multado pelo treinador por ter chuteiras sujas, aos 14 anos. Fiquei completamente perplexo. Comentei com meu pai que as chuteiras iriam sujar ao jogar em um campo sujo. Por que ele se importa com minhas chuteiras sujas? Iniciando a sessão, meu pai disse: "A forma como você faz algo é como faz tudo." Pensei, frase bonita e verdadeira. Sim, exato. Sabe, com o nosso laboratório em Girona, tem pessoas que chegam com uma bicicleta boa e limpa para trabalharmos, e tem aqueles que é como ir ao dentista com um pé de moleque na boca. Você simplesmente não faz isso. Não faça isso. Sinto que, se age assim, isso se espalha para todas as outras partes da sua vida, ou o que faz. Voltando ao assunto do ultra, havia um ciclista com quem trabalho, super profissional,
super bem-sucedido, realmente. Vence, ganha corridas, pódios, tipo, fantástico. E ele diz, no final do ano, onde estou tipo, cara, isso foi inacreditável. Ele pergunta, o que podemos fazer para ser, tipo, 2, 3% melhores? E você pensa, tipo, eu achava que poderíamos abrir mão de 2 ou 3% para facilitar um pouco, sabe? Mas ainda assim, você vê como é, né? Desde a pressão dos pneus até a hora certa de comer. São essas pequenas coisas que têm um grande impacto no final. O ciclismo moderno, especialmente no World Tour, mudou muito nos últimos 4 anos, entrando no Ultra e no Gravel, que se tornaram mais profissionais. Você precisa se dedicar 100% para obter quase 90% de recompensa hoje em dia. O velho, eu tenho talento, me viro, não funciona mais. A linha é realmente desafiadora para os amadores, não é mesmo? Eu também enfrento essa dificuldade, pois a natureza do ciclismo é envolvente. Sempre que passo 2 semanas em Girona, tento equilibrar trabalho e treino, mas acabo pedalando 200 km perto da França com profissionais. Fico me questionando como me envolvi tão profundamente novamente. É complicado, pois é um esporte no qual sempre podemos nos dedicar mais. Eu tenho um amigo que está treinando para a corrida Traca, de 501 ou 520 km, e ele está tentando vencer isso agora. Estávamos conversando e ele disse que fez tudo o que podia. Eu comentei que sempre se pode fazer mais no ciclismo. Em que ponto atletas amadores devem encontrar um equilíbrio saudável entre se dedicar o suficiente e não se tornar obcecados, como conduzir um trem sem maquinista em suas vidas pessoais e profissionais? Sim, é um tópico interessante. Recentemente percebi que essa linha é muito sutil e linear. Quando pergunto às pessoas pelo que estão sendo pagas, muitas respondem que são contadores. Mas o foco delas está aí. Não são pagas para serem profissionais, sabem? Estão totalmente imersas nisso, cuidam dos detalhes, mas alguns vão além de um profissional em tempo integral que está chegando em, na verdade, chegar ao pódio no track que ele está fazendo. E é aí que é como se demais tem um efeito negativo. Com essas pessoas, às vezes eu digo, faça menos. Você é mais intenso do que minha maior vontade de atleta. E isso, para mim, acho que só se torna como se funcionasse negativamente. Sabe, essa linha entre, no desempenho atual, a fronteira entre o sucesso e o fracasso é mais tênue do que nunca. Tenho a sensação de que, à medida que esse atleta amador sério se aprofunda com seus recursos e inteligência, pode acabar tendo um impacto negativo. Talvez reduzir um pouco, trazer de volta a diversão, resulte em recompensas ainda maiores. Há um fenômeno estranho, contraintuitivo que observei, no momento em amigos, e isso não são amigos ciclistas, mas você poderia aplicar igualmente a alguns dos caras do Tour Mundial. A vida deles é realmente boa, eles estão ganhando bem. Têm uma ótima vida social, familiar, esporte, equilíbrio, tudo, e então tomam uma decisão financeira para ganhar mais dinheiro, o que na verdade piora a vida deles. Então, eles já estão ganhando o suficiente para cobrir tudo o que querem fazer, mas aceitam aquela promoção. E isso ativamente piora a vida deles. Passam menos tempo com a família, menos tempo em seus hobbies, menos tempo em tudo. E tenho tentado entender o que é isso, o que motiva as pessoas a tomarem essa decisão repetidamente. E o melhor que consegui desvendar é que veem o mundo puramente através de uma lente financeira. Esse é o único critério de sucesso para elas. O número na conta bancária, subindo. E acho que o mesmo pode ser estendido para ciclistas que ficam um pouco obsessivos demais. Eles passam a ver o mundo apenas pelo desempenho, ignorando o resto. Se analisarmos profundamente, quem você considera? Sou fã de Bradley Wiggins e o acompanhei por toda a carreira. Olhando para trás, em 2013, 10 anos após, ele venceu o Tour. Podemos chamar isso de sucesso? Se ele está lutando com propriedades ou personalidades viciantes, se é divorciado, se é um pouco antissocial. O sistema que o fez campeão
vencendo o Tour de France e as Olimpíadas 6 dias depois, é também um sistema que o deixou em situação menos que ótima após a carreira. Isso é sucesso? Roadman, eu sei o quanto vocês levam a sério o estabelecimento de metas, seja na forma física ou na vida. Se procuram um aliado poderoso nessa jornada, não busquem mais. Ruel tornou-se minha arma secreta quando não tenho tempo para preparar uma refeição equilibrada, garantindo nutrição sem sacrificar tempo ou sabor. Além disso, me impede de pegar aquele cardápio de delivery. Sempre coloco uma garrafa na mochila quando vou para a cidade trabalhar, e isso me impede de comer besteiras, alimentos convenientes, lanches como croissants e barras de chocolate, porque sei que eles não apoiam meus objetivos de treino. É uma refeição prática e nutritiva para levar, com mais de 22 gramas de proteína. Ruel é perfeito para atletas que não têm tempo de cozinhar ou preparar comida antes de uma sessão de treino, sendo um combustível conveniente e nutritivo ao seu alcance para garantir que você atinja suas necessidades diárias de energia. Ruel, pronto para beber, contém 26 vitaminas e minerais essenciais em cada garrafa. Você está recebendo 175 benefícios para a saúde, feitos com ingredientes naturais como topeca, semente de girassol, coco e mais. A melhor parte são os 8 sabores incrivelmente deliciosos, como o café gelado na minha mochila agora. Você pode receber Ruel em casa. Tudo o que você precisa fazer é acessar o site da Ruel. Ruel.com Roadman. Sim. Para mim, se eu olhar para isso, eu diria não, sabe? Assim. Sempre direi que Brady Wiggins foi o camaleão definitivo do ciclismo, com sucesso incrível na estrada e múltiplo campeão olímpico na pista. Também teve sucesso como ciclista de estrada de um dia. Pequenas voltas, e então ele ganhou a grande volta, sabe? Qualquer desafio na bicicleta, ele se transformava e fazia. Não consigo citar outro ciclista que tenha feito algo assim. Ele é realmente único. Se olhar seu histórico de vitórias, verá seu sucesso. Mas onde ele está hoje, esse sucesso todo, para mim não, mas eu não tenho contexto. Mas se eu olhar apenas pelo que você vê por fora, para mim não. Sabe, para mim, tipo, sucesso seria... Sabe, não importa se você se divorciou ou não. Isso é uma série da vida. Mas ele está feliz? Ele está bem? Se você quiser chamar assim, ele está saudável, mental e fisicamente? Quando olho de fora, não parece, mas não tenho prova concreta. Para mim, parece que todo aquele sucesso não funcionou. Então, há um trabalho de treinador aí, para o Wiggins, se possível. Se tivéssemos uma máquina do tempo e voltássemos para treinar o Wiggins, haveria um ajuste necessário aqui? E talvez não seja preciso focar 100% no alto desempenho, é melhor manter algumas amizades. Outro ponto é que há um documentário brilhante narrado, acredito que se chama The Weight of Gold, por Michael Phelps. Se ainda não viu, é incrível. Ele fala sobre como estava, seriamente deprimido e suicida após ganhar o recorde de medalhas de ouro olímpicas. Como essas duas coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo? É um paradoxo tão grande. Claro, com atletas olímpicos é comum. Para todos os atletas, os altos são altos e os baixos são baixos. Você vai de como um cachorro que não te vê há 2 semanas e corre como um lunático para sentar lá, clinicamente deprimido. Com as Olimpíadas, há uma longa história de você trabalhou tão duro por, digamos, 4 anos, vai para as Olimpíadas, faz seu evento, seja 100 metros, acaba em 10 segundos, e se conseguir os resultados que queria, ótimo. Se não, também não é ótimo, mas ambos os efeitos depois é o que você está fazendo. Não há mais nada. Se esses forem seus últimos Jogos Olímpicos. Então, eles nunca pensaram em nada na segunda-feira após os Jogos Olímpicos. Eles só pensaram em tudo até o domingo, até o evento. E para ser justo, muitas vezes isso pode ser um pouco agressivo de se dizer. É que uma vez que você termina os Jogos Olímpicos, sua federação não se importa. Eles só te usam para os Jogos Olímpicos. Vamos ser completamente honestos, sabe? Então, não há planejamento futuro a partir disso. Sim, a menos que você retorne ao sistema para participar das próximas Olimpíadas ou algo do tipo, ou tenha 2 Olimpíadas em você e conclua o programa. Mas ao finalizar, infelizmente,
acabou. É como em qualquer emprego. Se estou programando computadores e a empresa achar alguém melhor, estou fora. Sim, é implacável. E para mudar isso, nossa conversa sobre ultra-resistência há um fenômeno que eu definitivamente experimentei. Tenho certeza de que você já viu isso com atletas. Eu chamo de depressão pós-corrida por etapas. Você está com os caras por 8 dias, vivendo e se divertindo. Sabe, tem motos, tem cronometristas, tem multidões, e então você volta para casa e é como... Nada disso está lá. E lidar com isso é difícil. É igual. Acho que os ultra-resistentes sentem o mesmo. Como você lida com isso? Os indivíduos de ultra-resistência com os quais lidei são realmente especiais. Para alcançar tamanha profundidade e resistir por tanto tempo, é necessário possuir um lado sombrio dentro de si, que precisa ser acessado. Sem essa conexão, duvido que alguém consiga completá-los de forma eficaz. No entanto, continuo tentando. Digamos que alguém acabou de sair do Badlands. Minha comunicação com eles nos primeiros dias é como se ainda estivessem no auge, porque completaram e estão prontos para ir. Se não houver nada planejado, um evento. Então, hipoteticamente, digamos que eles vão... Sei que os dias não batem, mas digamos que vão do Badlands para o Tracker. É mais fácil mantê-los no caminho porque você diz, ei, vamos daqui, sabe, 2 semanas de recuperação, o que for, e depois vamos construir para o Tracker. Mas, se não houver nada, é quando você precisa começar a ligar para eles, o que está acontecendo, onde estamos, e meio que identificar onde eles estão do ponto de vista do humor e então dar a eles. O que eu tento fazer é dar a eles metas menores. Então, mesmo que seja algo como, vamos tentar bater um novo recorde de 5 minutos, ter um objetivo os mantém motivados. É quase como se o tédio criasse depressão. O trabalho de um treinador, seja no Tour Mundial, seja na preparação para esses ultras, está se transformando de puramente fisiológico para fisiológico e psicológico. Não há dúvida de que em qualquer um desses eventos, seja o Rob, a Brittany e o Badlands, ou onde seu grupo de idade vai completá-lo em 5 dias, você vai passar por um período de profunda escuridão, um momento em que você pensa, por que diabos eu me inscrevi nisso? Tipo, o que eu estava pensando? Eu tenho uma boa vida em casa. Isso é uma estupidez. Quais sistemas podemos usar para sistemas quase preventivos, sabendo que isso vai acontecer? Existe uma estrutura mental, adotada por alguns dos membros da equipe Sky. Conversei com um deles que tinha o hábito de pressionar o polegar e o indicador juntos para posicionar o Wiggins em subidas alpinas. Para ele, esse gesto representava um momento de reflexão sobre os sacrifícios feitos longe da família e amigos, como perder passos dos filhos, eventos importantes como comunhões, aniversários e até mesmo casamentos, tudo em prol daquele momento específico. Wiggins precisa estar na posição na base de 1, 2, é hora de ir, ou tudo isso foi impossível. Existe algo assim que possamos acessar quando a escuridão chegar? Sim, é uma boa pergunta. Tipo, sim, existe. O que é exatamente? Eu não tenho uma resposta exata, mas... Sim. Sim e não. Como mencionei, não tenho uma resposta exata sobre esse ponto específico, mas acredito que é algo que deve ser implementado, indo em frente. E isso é algo amplo, seja aquele super doméstico, garantindo que aquele 1 quilômetro seja o quilômetro mais importante de todo o julho para ele, ou seja, alguém, como você disse, voltando do Badlands e precisando se reintegrar à sociedade, voltando ao trabalho. É super importante. Você acha que deve replicar a escuridão? Por exemplo, alguém que está pensando em usar Badlands como um exemplo comum. Mas quem for usar Badlands deve fazer um reconhecimento completo, colocando-se nesse lugar escuro tanto fisiologicamente quanto psicologicamente. Não, pois não creio que seja possível replicar isso. Sinceramente. Não acredito que seja algo que se possa adquirir. Pode-se evoluir e aprender a lidar com essa escuridão, mas não acho que seja replicável no treinamento como com essa tal escuridão. Parece que estamos falando de Star Wars ou algo assim. Sim, exatamente, mas é como, sabe, tipo, no ano passado, mas agora é engraçado, mas sabe, eu rio disso agora e nós dois rimos disso, mas o atleta que eu estava
que tinha feito uma corrida no ano passado, era algo como 4.000 quilômetros sem parar. Quero dizer, foi uma loucura. E, realmente foi uma loucura. E lá pelo meio, quase no final, sabe, eu estava recebendo mensagens de voz às 03:00 da manhã dele, que ele literalmente estava me dizendo. Isso me surpreendeu. Ele sabia que estava mandando mensagem porque dizia: "Ei, John, só quero te avisar, esta é uma atualização. Livro, iPad, elefante laranja e vamos nadar de manhã." E essa era a mensagem de voz dele. Eu ficava cara, eu respondia a ele dizendo: "Oi, obrigado pela mensagem de voz, continue assim, pois eu podia rastreá-lo." Estava acompanhando e ele estava se saindo bem. Cerca de 2 horas depois, ele me avisa que está no quilômetro 2.800, indo ver a esposa às 5 e planejando algo para domingo à noite. Eu disse: "Cara, hoje é quarta-feira e você está no meio do nada." Mesmo estando completamente fora, ele teve o bom senso de me avisar. Talvez isso fosse uma conexão com ele. Mas posso dizer agora, ele estava em um lugar incrivelmente sombrio. Não havia dúvida, mas ele ainda estava funcional. Então ele abraçou isso, aprendeu a usar. Como disse, não fui o único a receber mensagens sobre elefantes. Ali foi um abraço positivo. Eu acredito que essa ultra-resistência requer uma mentalidade especial. Fiz uma corrida de mountain bike de 24 horas e foi o bastante. Os grupos de WhatsApp mais engraçados. Quando eu estava no Badlands, criaram um grupo no WhatsApp para todos os participantes. Então você fica assistindo, depois que terminou e só vê as mensagens chegando. Eles usam um boné para te identificar pelo seu número. Alguém manda uma mensagem e é sabe, não tem muito tráfego nisso. É só para atualizações de emergência. Então é oi pessoal, Cap75 aqui. Fiquei sem água e estou em uma situação bem ruim. É como se você estivesse lá, sabe? Vai almoçar ou dar uma volta pela cidade, vamos ver como esse drama se desenrola. E então é oi pessoal, Cap75 de novo aqui. Estou começando a ficar realmente preocupado. Estou só aqui com um milkshake de chocolate. Mas tudo se resolve eventualmente. É pessoal, Cap75, mandem ajuda. É como? Já espremi líquido da minha meia. Consigo chegar até, quilômetro 90. Você sabe. Mas por que fazemos isso conosco? Sim, mas, eu realmente acho que essa sensação de realização ao terminar é o auge. Nunca fiz isso. Como disse, a maior prova de resistência foi uma corrida de mountain bike de 24 horas. Mas mesmo lá, às 03:00 da manhã, vi coisas que não devia. Eu nunca deveria ter visto, sabe, visualmente. Mas, sabe, isso é mínimo comparado ao que é nos dias de hoje. Sabe, mesmo quando você fala com os caras que estão fazendo as longas corridas de cascalho de 320 e 270, e só a natureza de uma corrida de cascalho, eles passam por lugares bem difíceis, mentalmente nisso. Sim, eu vi o Lachlan em um dos vídeos dele no YouTube. Não consigo lembrar qual. Ele estava falando sobre rolo ou algo assim. Subindo uma ladeira, acho que era no Badlands no último dia. Ele disse que olhava para a curva e via a curva, e então pedalava por uns 20 minutos e não chegava mais perto da curva e pensava: bem, isso é estranho, não estou indo a lugar nenhum. E então ele disse: olhei para o céu e pensei: uau, tem muitas estrelas. E olhei de novo e pensei: uau, tem uma quantidade impossível de estrelas. Ele disse: não, estou em um lugar muito ruim aqui. Isso não é bom. Mas como eu disse, acho que o resultado disso é como o auge supremo, sabe? É isso que os faz voltar a fazer de novo. E é quase como, é um mau exemplo, mas é como, sabe, um viciado em drogas que precisa de uma dose. Ele consegue a dose, e eles estão no auge supremo. E isso é como terminar a corrida. E então eles descem e precisam daquele ganho maior. E é quando aquele atleta com personalidade específica diz: vou do Badlands para o 560 Tracker, sabe? Porque eles continuam caçando isso. E, como eu disse, é preciso uma pessoa especial para fazer essas coisas, seja ganhando ou apenas terminando. Para mim, sim. Pessoa especial precisa. Recebemos essa influência de tudo da turnê mundial e todos têm empurrado: combustível e carboidratos. Carboidratos parecem ser a nova flecha e o novo doping misturados. Todo mundo está indo a todo vapor nisso. 100 e 2001, 31.
140. O que acontece se eu tomar 180? Eu explodo? E como um proxy, isso começou a acontecer em ultra-resistência, onde as pessoas priorizam alta ingestão de carboidratos. Você acha necessário consumir tantos carboidratos em ultra-resistência? Eu teria pensado que uma porcentagem maior do nosso trabalho seria combustíveis rápidos do que corrida direta. Sim e não. Se analisarmos o cenário do ciclismo de estrada nos últimos 4 ou 5 anos, podemos observar uma mudança na sua natureza, que se tornou mais agressiva desde o início. Você consegue notar essa transformação. As corridas estão mais rápidas. É claro como a luz do dia. Roubaix foi mais rápida este ano. Muitos fatores influenciam, como clima e vento. No geral, as corridas são mais intensas. Sinta essa intensidade. A única maneira de fazer isso é se alimentando. Como atleta, você pode treinar seu intestino para melhor absorção, mas há um ponto em que você pode absorver mais ou ingerir, mas seu corpo está absorvendo. Então haverá um momento em que você, como atleta, só pode fazer 120. Você pode fazer, talvez ingerir 160, mas não está realmente absorvendo. Sabe? Então, há esse elemento que precisa entrar em jogo. Do lado da ultra-resistência. Novamente, é algo muito pessoal para os atletas. Sim, ao analisar os dados, estão usando principalmente gorduras. É aí que estão e querem estar. O nível de oxidação de gordura precisa ser bom, mas ainda é necessário se alimentar. E com um atleta, nós colocamos um foco realmente grande nisso no ano passado e ele aumentou sua ingestão de carboidratos. Nós passamos de ok, ele estava abaixo, ele estava em cerca de 90, para começar, e agora estamos em 130. Houve uma grande melhoria no desempenho. Eu não acredito. Sim, eu não acredito que ele possa ir além disso por muitos motivos. Quando você está totalmente exausto por 3 dias e teve apenas 3 horas de sono, é difícil comer. Também mudamos o que ele comia ao mesmo tempo. Estamos considerando também introduzir algo que não sou fã em certo nível. Pessoalmente, acredito que não há dados suficientes, mas também não acho útil um monitor de glicose. Não sou contra, mas acho inútil nesse nível, porém, na ultra-resistência, é válido. Essa opinião vem de um dos meus sócios, nutricionista, que me deu informações pertinentes, principalmente para atividades de ultra-resistência. Talvez seja vantajoso considerar a utilização de um monitor de glicose para compreender as ações de um atleta ao longo de um extenso período, permitindo a estabilização durante esse intervalo. Ao incrementar a ingestão de carboidratos, o atleta percebeu melhorias, porém, após 3 dias, pode ser complicado ingerir alimentos sólidos. Torna-se desafiador garantir a alimentação adequada por 3 dias, principalmente em postos de gasolina que disponibilizam opções limitadas. Se for realmente um evento de resistência bruta, onde eles dizem, bem, aqui está o início, aqui está o fim, esperamos vê-lo em 5 dias. Então, nós meio que adaptamos para, ok, qual resposta você obtém de certas coisas em um posto de gasolina, por assim dizer, sabe? E o que você pode carregar que seja fácil. Então, se você não pode levar combustível, como coisas sólidas, grandes, agora estamos levando algo como fórmula infantil, rica em nutrientes, fácil de carregar e só adicionar água, ou algo como aquele purê de bebê. Do lado da resistência, começamos a tentar especializar um pouco dessa forma para ele melhorar. Mas, não consigo vê-lo fazendo. Quero dizer, se ele fizer 180 gramas, ele precisaria pedalar com uma corda ao redor das orelhas e um pacote entre as pernas. Ele só iria ao banheiro o dia todo. Então, é louco, Isso se torna especializado. É verdadeiramente fascinante como o efeito cascata se manifesta em muitos aspectos do World Tour, resultando em ganhos de desempenho que retornam às premissas iniciais da conversa. Equilibrar demandas conflitantes e obter o melhor retorno sobre o investimento é crucial. Na Bora, há práticas de recuperação que atletas amadores poderiam adotar, como cetonas, suplementos pós-treino, botas de compressão, massagem, rolo de espuma e banhos de gelo. Considerando a gama completa de opções disponíveis,
Há algo em termos de recuperação que vocês estão fazendo na Bora que você acha que atletas amadores deveriam implementar? O que devíamos fazer? Eu diria que descanso é... Genuinamente, se tivermos que escolher uma palavra, eu escolheria descanso, como a chave. É o principal aprendizado. Muitas vezes, eles fazem mais do que precisam e têm medo de descansar porque pensam que se não treinarem, não vão melhorar. Mas muitas vezes, se você descansa, você obtém a adaptação e melhora. Como você faz essa recuperação ou esse descanso, seja, como você disse, massagem, botas, banhos de gelo, sabe? Essas 3 coisas. Se tomarmos como referência, não há evidência científica que mostre que funcionam. É mais placebo. Mas ainda assim, para mim, se eu faço uma massagem, me sinto como uma pessoa nova, sabe? É isso. Então, continue com seu método. Obtenha esse efeito de volta. Não há nada de especial que você faça no Tour Mundial. Quando se recupera, faça isso 100% corretamente. Certifique-se de que sua nutrição está correta, então você está comendo corretamente, descansando corretamente. E se, como você disse, você sabe, cetonas, se é. Sim, há evidências sobre isso após o treino, mas eu realmente não recomendaria às pessoas comuns seguir esse caminho. Mas apenas certifique-se de se recuperar adequadamente e não tenha medo de descansar, para ser honesto. Muitas vezes é aí que seu problema aparece. É que eles têm muito medo de descansar. E quando eles pioram na bicicleta ou veem um treino negativo ou sentimentos negativos, eles pensam, não estou em forma o suficiente, devo treinar mais. Fazemos exatamente o oposto. Descanse. E quando você voltar para a bicicleta, geralmente se sentirá mais forte. Eu tive Matej Morridge no podcast e ele teve uma percepção simples. Levou quase uma década para perceber que o propósito do treino era ficar mais rápido, não apenas treinar. Parece simples, mas pensar em alguém do nível dele que já ganhou clássicos é ter essa revelação. Sim, correto. Lucas Maharishi é uma lenda, sejamos honestos, sabe? Então, sabe? E eu vi como, sabe, ele não tem medo de treinar e tal. E, sabe, como você disse, para ele ter essa revelação agora sabe, se ele fizer isso, será ainda mais perigoso, sabe? Então, minha opinião é sempre que as pessoas têm medo de descansar e quando pioram na bicicleta, treinam mais, o que é, literalmente, a pior coisa que você pode fazer. Na minha opinião pessoal, dê um passo para trás e vá 2 para frente. E, sabe, isso é ainda mais desafiador para atletas amadores, porque geralmente não conseguimos aumentar a frequência ou a duração dos treinos. Quando não estamos indo bem, precisamos de mais tempo de recuperação. Mas o que fazemos? Aumentamos a intensidade. Dessa forma, nos esforçamos cada vez mais, cavando um buraco ainda mais profundo em nossa jornada esportiva. E acho que a melhor forma de sair de um buraco é parar de cavar. Sim, e o que esse ciclista amador muitas vezes não entende é que eles treinam, têm esposa e filho, podem ter uma amante e um emprego. Isso complicou. Sim, eles têm todos esses outros fatores externos que consomem muita energia para gerenciar e fazer. E se treinam das 6 às 8 da manhã, depois vão para um trabalho de escritório das 9 às 5. É muito estresse, não há tempo para se recuperar. Depois, é preciso ir para casa, ver a esposa, os filhos. Como mencionei, talvez sua amante esteja em outro lugar. Muita coisa está acontecendo, o que diminui o tempo de recuperação que não é levado em conta. Não é apenas uma questão de voltar para casa, pois nem todo ciclista profissional relaxa ao chegar em casa. A disponibilidade para uma recuperação mais eficaz ao final de uma semana, em termos de horas, é maior do que a que temos ao ir trabalhar 100%. John, gostei muito dessa conversa. Muito obrigado por ser tão generoso com seu tempo e boa sorte este ano. Obrigado. Estou ansioso por isso. Se você gostou deste vídeo e deseja continuar maratonando o conteúdo, confira este vídeo incrível. Além disso, não se esqueça de se inscrever no canal para que possamos nos encontrar no próximo. Até lá!